Nós vamos fazer a leitura desse texto. E nós terminamos, Eu não sei se você nos acompanhou como que foi a caminhada da igreja desde o encontro com Deus. Nós terminamos o encontro com Deus, começamos os 49 dias de encontro com o Pai, finalizamos os 49 dias de encontro com o Pai com a nossa conferência, e agora nós estamos entrando numa fase e nós vamos falar de alguns princípios que nós valorizamos como Igreja do Senhor, como IPI Ebenezer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre discipulado. O que é discipulado para você? O que você entende sobre discipulado? Eu queria ouvir. Eu queria que você falasse. O que é discipulado para você? Oi? Cuidado. O que mais? O que é discipulado? Acompanhamento, andar junto. O que mais que é discipulado? Dar discipulado. Interessante, bacana, isso mesmo. Que mais? O que mais que é discipulado? Vamos falar, irmãos, vamos conversar, tá frio, é bom para esquentar, A gente fala... Viver como é ensinado, bacana. Os militares da igreja hoje estão profundo aqui. Amém? Isabel, se quiser encostar essa porta aí, eu louvo a Deus. Amém? Que o ventinho venha aqui abençoado. Irmãos, discipulado é tudo isso que a gente falou. E eu posso compartilhar um pouquinho sobre discipulado para a minha vida, o que foi. Eu comecei a ser discipulado depois que eu terminei o seminário, que eu tinha sido licenciado, começado a minha caminhada pastoral. Até então, eu sempre ouvi falar que discipulado é algo importante para a vida do cristão. E eu concordava com isso, mas eu nunca tinha vivido discipulado. Eu comecei a ser discipulado pelo pastor Reinaldo Briones, que andou comigo um bom trecho, uma boa caminhada na minha vida. E uma frase que marcou para mim sobre discipulado, que eu ouvi o pastor Abe Uber falando, é o seguinte: discipulado é vida na vida. Tudo isso que a gente falou. É vida na vida, é você investir a tua vida na vida de uma outra pessoa. É você acreditar que aquela pessoa pode gerar fruto, que ela pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. É realmente gastar tempo com uma pessoa, como nós gastamos com os nossos filhos, muitas vezes sem perceber que nós estamos investindo na vida dos nossos filhos. Sem percebermos, os nossos filhos fazem coisas que nós fazemos, E a gente olha, nossa, é a minha cara, é o meu jeito de ser, é a maneira que eu faço. E assim nós vamos caminhando com eles. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo, pastor, e a gente estava falando sobre essa questão de discipulado. E ele começou a compartilhar no grupo, falando que ele estava andando com uma pessoa específica. Eles estavam tendo, essa pessoa com quem ele andava, um homem, estava tendo um problema no relacionamento, no casamento dele. E esse pastor estava investindo na vida dessa pessoa. E ele caminhou até que o momento do discipulado começou a se tornar um pouco complicado para aquele que estava sendo discipulado, para o discipulando. E em um certo momento ele olhou para o pastor e ele falou assim: pastor, não dá mais para mim. Vamos parar por aqui, não dá para seguir em frente. Não dá para eu continuar porque o que o Senhor está me confrontando não está dando mais para a minha vida. Tem pessoas que andam no discipulado, mas vão até um certo ponto e param. Elas não conseguem prosseguir. E se você perguntar o porquê, talvez nem elas saibam dizer o porquê que isso está acontecendo. Nessa noite eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 10. E eu vou fazer essa leitura. Eu acredito que o Samuel vai também pôr aqui a projeção da letra, das Escrituras, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria com o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha e voltou em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus:
Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado porque ela vem e nos confronta, nos impacta, nos faz, Senhor Jesus, a tomarmos posições, ó Pai, diante das Escrituras, Senhor, de verdades, em princípios que precisam ser vividos, Senhor, em nossas vidas. E nós queremos pedir nessa noite que o Senhor ministre, que o Senhor toque, que o Senhor fale conosco, que essa palavra não seja minha, seja do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, que nada e ninguém impeça, Senhor Jesus, de que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, nessa noite. Deus, leva a nossa mente cativa ao Teu altar, ó Pai, e ministre em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém, Jesus. Irmãos, esse texto que eu li fala a respeito, dentro do contexto, que João descreve sobre momentos que Jesus teve com seus discípulos. Você sabe que Jesus era seguido por uma grande multidão. Multidão, às vezes, que apertava tanto Jesus que era difícil de caminhar. Multidão que, às vezes, sabia que Jesus estava no barquinho, no lago de Genezaré, e essa multidão seguia na beira até aonde Jesus parasse com aquele barco, e parando com aquele barco, ali estava a multidão. Mas nós sabemos que no meio dessa multidão, quando Jesus ministrava os princípios do reino, quando Jesus os confrontava, muitos deles saíam. Muitos diziam, é demais para mim. Não dá para caminhar. Nesse grupo grande de seguidores existiam os discípulos. Uns que estão narrados nas Escrituras, chamados dos 70, que foram mandados de 2 em 2 para irem e pregar o Evangelho e anunciar as boas novas do reino. Além desses 70, tinha os 12, que eram os mais íntimos de Jesus. Pessoas mais próximas, o colégio apostólico. E dentro desses 12 tinham 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. E João escreve e descreve detalhes no seu livro que nós não encontramos nos outros evangelhos. Aqui, por exemplo, é um texto que vai narrar dessa forma. Um momento que Jesus tem com os seus discípulos mais íntimos. Aqui inaugura um momento onde vai iniciar-se o que nós conhecemos e falamos na época da Páscoa, da paixão de Cristo. É a inauguração deste momento. Jesus está apenas com os seus discípulos, e aqui ele está ensinando uma lição muito preciosa para que esses homens entendam os valores e os princípios do reino de Deus. É isso que Jesus está falando, é para essas pessoas que Jesus está falando. Como eu ministrei no domingo anterior, antes da conferência que eu falei, quando Jesus se revela, dizendo, eu sou a videira verdadeira, falando para aqueles discípulos. Aqui neste lugar, Jesus está falando para esses mesmos discípulos, pessoas íntimas, pessoas que andam com Jesus. Mas aqui, exatamente, nós não vemos Jesus falando de um princípio, mas aplicando um princípio na vida deles. Quando nós olhamos essa situação aqui, nós vemos que no primeiro verso do capítulo 13, tem uma frase que me chama muito a atenção, na parte final do versículo, que diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando nós olhamos para essa frase, nós temos que prestar atenção em alguns detalhes dela que vai nos chamar a atenção e entender para quem realmente Jesus está falando. Quando diz aqui no texto, tendo amado os seus aqui são os discípulos a quem Jesus havia escolhido, a quem ele havia chamado para andar muito próximo dele, diferente daqueles que você vai encontrar no capítulo 1, no verso 11 do Evangelho de João também, que diz assim que os seus não o receberam. O seu povo, a sua nação não recebeu, os religiosos não receberam. E quando ele fala de tendo amado os seus, era o grupo mais íntimo, os seus discípulos. Aqueles homens que andavam com Jesus o tempo inteiro. Então aqui está citando
que Jesus está falando diretamente para aqueles homens. Os seus são as testemunhas que em breve empenharão sua vida por amor a Jesus, mas que ainda não estão preparados e precisam aprender essa lição tão importante para a caminhada cristã. Homens que conheciam, que andaram com Jesus durante 3 anos e aprenderam nos detalhes. Às vezes no momento em que Jesus sentou com eles e falou, eu sou a videira verdadeira, ou no momento que Jesus fez como aqui, de cingir-se, se preparar e começar a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é discipulado, é andar junto, é caminhar com a pessoa. E Jesus fez isso, e a gente não tem como negar, de forma excelente com todos os seus discípulos. Assim ele andou com esses homens. Os seus são aqueles em quem Jesus Cristo investiu vida na vida. E a palavra cristão, que depois em Atos começa a ser denominados discípulos de Jesus Cristo, significa pequenos cristos. Né? Mais ou menos assim, pequenos Andrés, pequenos Joãos, pequenos Marcos, pequeno Jonathan, pequeno Isabelle. Pequenas pessoas que você olha, é igual, é idêntico. Porque Jesus reproduziu isso na vida daqueles homens e eles começaram a reproduzir isso na vida de outras pessoas. Ainda nessa frase tem uma outra questão que nos chama a atenção quando diz assim, que Jesus os amou até o fim. Diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que quer dizer isso? O amor que vai até o fim. É um amor sem limite. É um amor que não impõe condições para amar. A palavra grega que é usada aqui para destacar esse até o fim, é o verbo grego telos, o mesmo utilizado no último grito de Jesus na cruz, quando diz tetelestai, que diz, está consumado. O ensinamento aqui que João quer passar para quem ele escreve a carta e para nós, é que nós entendamos que o amor de Jesus não era apenas pela simpatia de um grupo, para as pessoas acreditarem nele, mas porque ele decidiu amá-los até o fim. O discipulado passa por isso. Investir em pessoas, amar pessoas, caminhar com elas até o fim. Eu estava ouvindo esses dias atrás um colega, um pastor, no nosso grupo de pastores, ele contava uma história que me chamou muito a atenção, de um pastor que é de uma igreja em São Paulo, eu acho que é da Igreja Batista, se eu não estou enganado, de um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Então, nessa igreja, só tem pessoas da alta sociedade, só tem pessoas com muito dinheiro, tem personalidades, tem artistas que congregam nessa igreja, que são pastoreadas por esse pastor. E esse pastor foi contar o testemunho de como que é a caminhada da igreja dele. E tinha um jovem nessa igreja que tinha problema sério com crack, usuário de droga. E esse rapaz levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. Que é uma batalha. Só quem vive sabe quanto isso é difícil. E um dia esse pastor já estava caminhando há tanto tempo, para a gente entender o que significa de amar até o fim. Ele já estava caminhando há tanto tempo com essa pessoa que ele já sabia quais eram as bocas de fumo que esse jovem frequentava. E um dia esse pastor chegou na casa da mãe dele, cadê o fulano? Ele marcou comigo que ele ia para o discipulado, que ele estaria lá na igreja, e ele não apareceu. E a mãe dele falou, ele sumiu. Ele falou, eu já sei onde ele está. E ele chegou naquela boca de fumo e foi entrando, e todo mundo já conhecia o pastor. E o pastor foi entrando e falou, não quero nada com vocês, não tenho problema nenhum com vocês, fiquem tranquilos. Aí eu só vim procurar o fulano, e quando ele chegou, você está aqui? Ele falou, pastor, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim atrás de você. Não, pastor, não fica aqui. Não, eu vou ficar aqui. Usa a tua droga e nós vamos embora. Não, pastor, não vou fazer. Usa aí, você não quer usar isso aí? Usa agora. Porque depois que você usar, eu vou pegar você, vou te levar embora e vou cuidar de você. Amar até o fim. É uma coisa impactante. De você imaginar, de ir até o fim, o amor de Jesus pelos seus discípulos e por nós, é um amor que vai até as últimas consequências. É assim que Deus nos ama, é assim que Ele espera que nós nos amemos e que a gente ame as pessoas com quem andamos, que a gente invista na vida das pessoas.
O amor de Jesus pelos seus é um amor extremo. O amor que vai até o fim, a inauguração dessa palavra que nós ouvimos, essa expressão que nós dizemos, da paixão de Cristo. E paixão aqui precisa ser entendido por nós o que significa Jesus estar apaixonado. Porque paixão a gente tem uma ideia do quê? Ai, guti-guti, amorzinho. Não é assim? Ai, se ela sorri para mim é porque ela me ama. Não é mais ou menos assim que vive aquele amorzinho? Desliga você primeiro. Não, desliga você. Paixão, a palavra paixão, ela não nasce de um relacionamento afetivo e amoroso. A palavra paixão era usada muitos anos atrás para designar sofrimento. Sofrer, padecer. Depois ela começou a ser utilizada pelas pessoas que estavam gostando de outros. Eu estou sofrendo, estou apaixonado. Então, quando fala da paixão de Cristo, significa que iniciava o sofrimento de Jesus por aqueles a quem ele investiu, por aqueles a quem ele pagou um preço para caminhar com eles, por aqueles por quem ele estava prestes a morrer na cruz, por mim e por você. Um amor que vai até o fim, até as últimas consequências. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E aí, nós vemos nesse primeiro verso que João começa a destacar só a partir do capítulo 13, falar do amor de Deus. Antes ele trata outros assuntos, mas do amor de Jesus pelos seus discípulos, ele começa a partir do verso 13. E aí nós vemos que tem uma segunda lição que nos ensina a respeito desse amor. Esse amor começa a ser expressado em ação. Eu lembro que quando meu pai e meu tio se converteram na década de 70, eles começaram a evangelizar as pessoas na rua porque eles entenderam o amor de Deus. E eles começaram a sair em Curitiba, na década de 70, era um movimento hippie, né? Boca de sino, cabelão, roupas coloridas e tudo mais. Houve naquele movimento psicodélico, a descoberta de drogas, sexo livre e tudo mais. E eles começaram a evangelizar a moçada na rua. Entregar folheto, falar do amor de Jesus, que somente Jesus podia mudar. E um dia eles encontraram, meu tio e meu pai encontraram uma garota na rua. Estava doidaça. Estava muito louca, mas ela estava entendendo o que eles estavam falando. No final, que eles falaram do amor de Deus, que eles explicaram que somente Jesus podia salvar, que Jesus podia transformar a vida dela, ela falou assim: é muito lindo isso que vocês estão falando, essa mensagem é maravilhosa, mas agora eu estou com fome. O que vocês podem fazer por mim? Falar do amor de Deus é um dever nosso. Mas além de falar, nós precisamos expressar esse amor com atitudes. E aí nós vemos nesse texto aqui, que a partir do versículo 4... No versículo 4, versículo 5, começa a contar que Jesus começou a se preparar para lavar os pés dos seus discípulos. E nós vemos no verso 5, começou a lavar os pés dos discípulos. Eles tinham acabado de chegar numa casa, sentaram-se à mesa e era um rito, algo da cultura deles, que antes de se alimentar, era necessário que eles se purificassem e lavassem os seus pés. A purificação, cada um fazia o seu, lavava, se limpava, mas os pés, o anfitrião, normalmente, ele disponibilizava uma bacia, água e toalha. E caso esse anfitrião tivesse em sua casa um escravo, ou escravos, esse lavaria os pés das pessoas que ali estavam. Agora, não era qualquer escravo que poderia lavar os pés. Era o escravo que faria esse serviço era aquele que era o mais humilde e o mais desvalorizado. Não era um escravo bom, era um escravo, não, esse aqui não tem tanta utilidade, ele serve para lavar os pés. Uma pessoa simples, uma pessoa que talvez dentro da cultura que não tivesse valor algum. Para que se serve? Lavar os pés das pessoas. Apenas isso. Outras pessoas também lavavam os pés dentro da cultura. As esposas lavavam os pés dos maridos e os filhos lavavam os pés dos pais. Isso aqui nos ensina uma outra coisa muito importante na questão do lavar pés, que aquelas pessoas, além de serem os escravos que podiam lavar os pés, eram pessoas muito íntimas que podiam lavar os pés dos seus senhores. E aí nós vemos
que essa tarefa era feita por alguém que estava numa posição inferior ou numa posição muito íntima da pessoa. E aí, de repente, Jesus se levanta da mesa, ele tira a sua capa, ele coloca a toalha em sua cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Talvez para nós é meio estranho pensar nisso, porque não faz parte da nossa cultura essa ação de lavar os pés. Mas eu já vivi a experiência de lavar o pé de uma pessoa num encontro que nós tivemos de liderança, e já tive a oportunidade de lavarem os meus pés. Nós aqui na igreja praticamos no ano passado, quando missionários estavam aqui, lavamos os pés dos missionários. Gente, é uma das atitudes de maior humildade e de amor ao mesmo tempo que você pode fazer e receber. E eu fico imaginando a cara dos discípulos de Jesus, vendo Jesus fazer isso. Isso é tão impressionante para João, que diferente de outros textos que nós vamos encontrar a ministração do lava-pés em outros evangelhos, João detalha de uma forma em que os mínimos detalhes são contados, porque aquilo impressionou, aquilo tocou o coração de João, aquilo tocou o coração dos discípulos. O mestre, aquele que era o Senhor dos senhores ali, se coloca na posição do escravo desvalorizado e da pessoa mais íntima para fazer um ato de amor pelos seus discípulos. E aqui vem algo muito importante para a gente pensar. Eu posso falar para você que eu te amo, mas as minhas ações precisam demonstrar esse amor. Você sabe por que eu sempre no final do culto falo de 10 abraços na pessoa antes de ir embora? Porque talvez tenha pessoas que estão sentadas do seu lado e que não recebem um abraço há mais de uma semana. Talvez tenham pessoas que não sentem o amor de Deus, o carinho do amor de Deus há muito tempo. E eu acho que isso é muito importante. Eu vivi essa experiência, eu já contei para vocês. Quando eu fui morar numa outra cidade, quando eu fui estudar em Londrina, eu passei um tempo onde não tinha contato com os meus amigos, com a minha família, eu estava distante de tudo. E eu cheguei numa igreja onde ninguém me cumprimentou. E, gente, vocês não sabem o quanto isso é impactante na vida de uma pessoa, ser tocada, ser abraçada, ser percebida. As pessoas precisam disso. Ontem eu estava conversando eu e a Beth estávamos conversando com a professora da Sofia. Aí eu cheguei assim, essa aqui é minha esposa, a Beth, porque sempre sou eu que levo a Sofia e busco. Ela falou, não pai, eu já conheci ela no Dia das Mães. Ela me deu um abraço com tanto amor que eu fiquei emocionada. As pessoas precisam ser abraçadas. As pessoas precisam ser tocadas. As pessoas precisam ser amadas. Nós somos as mãos de Jesus na terra. Nós somos os pés de Jesus na terra. As pessoas precisam encontrar isso em nós. Isso tocou o coração dos discípulos. Mexeu com eles, ver o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, se prostrando e tocando os seus pés. Pés machucados, pés calejados. Naquela época, irmãos, não tinham esse conforto que nós temos. Não sei o teu pé como está, o meu está super gelado aqui. Né? Talvez o teu esquente mais que o meu, mas nós estamos com sapatos confortáveis. Imagina naquela época, onde a maioria das pessoas não tinham calçado, sandália, ficavam descalças. Imagina que naquela época não existia nenhuma calçadinha, um gramado para andar, era terra, chão batido. Garotada aqui, né, quando nós éramos garotos, lembra quando a gente jogava bola e dava aquela topada abençoada que você dava glória a Deus, aleluia, que você ia até o céu louvando ao Senhor, naquela topada abençoada? Imagina o quanto que eles machucavam os seus pés. Às vezes a gente sai andando, vai andar em Pedra Brita, né? Ai, dói tudo o pé. Imagina eles, como que eles chegavam com os seus pés machucados. Quando eu morei em Londrina e Paranaguá, o calor é absurdo. E o meu pé doía naquele calorão. Falava, Senhor amado, estou sofrendo aqui. Né? E assim deveria estar os pés daqueles homens. E de repente Jesus começa com uma bacia, com água, lavar o pé de cada uma daquelas pessoas. Como que eles reagiram com tanto amor, tanta graça sobre a vida deles. Era mais impactante do que Jesus chegar para eles e falar assim, eu te amo. Era mais impactante do que Jesus falar, olha, você precisa conhecer o meu amor.
Era muito mais forte. Jesus tocava neles. Eu vejo uma outra questão aqui, meus irmãos, olhando para essa situação, que nós precisamos deixar que esse amor nos toque. Nós precisamos deixar que o amor de Jesus nos toque. Nós vemos aqui no verso 6 que Pedro, quando vê aquela cena, e não significa exatamente que Pedro fosse o primeiro ou Jesus estivesse se aproximando, mas aquela cena toca Pedro de uma forma que ele olha assim: Senhor, você vai lavar meus pés? Você vai tocar em mim, Senhor? Aquilo mexe com ele. E essa frase de Pedro nos revela algumas questões que estão borbulhando no peito daquele homem. Eu gosto muito do personagem do apóstolo Pedro. Essa situação para ele era insuportável. Imaginar que Jesus iria tocá-lo. Essa situação para ele era como algo profundo demais. Como que tinha muita intimidade. Era inadmissível ver o mestre como servo, prostrado aos seus pés. Jesus não pode tocá-lo desse jeito. Essa frase faz essas declarações a respeito de Pedro. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Senhor, o Senhor vai tocar em mim. O Senhor vai se tornar íntimo dessa forma em mim. E os motivos dessa reação estão muito relacionados com o temperamento de Pedro. Pedro era um homem sanguíneo. Tem um livro do Tim LaHaye, acho que é isso o nome, que fala temperamentos transformados. Ele fala do temperamento, ele fala de Pedro ser sanguíneo. Um personagem que era controverso, uma pessoa impulsiva, uma pessoa sincera e uma pessoa muito previsível. E talvez os discípulos já esperavam a reação dessa forma. Imagina a cena, Jesus pegando a toalha, pegando tudo, se arrumando e se prostrando, começando a lavar os pés dos discípulos. Talvez um cutucou o outro. Espera para ver a explosão de Pedro. Pedro vai falar. Pedro não vai se aguentar. Pedro vai dizer alguma coisa, porque ele já sabia que Pedro era impetuoso, ele falava mesmo, ele dizia as coisas. E ao mesmo tempo que ele é um personagem com todas essas características, ele é um homem querido, mas também um homem sem controle, de sangue quente. Talvez ele tenha falado nervoso, não concordando, não aceitando. Jesus, você não pode fazer isso. A característica de Pedro leva ele a reagir dessa forma, que creio eu, não ser inesperada com aqueles que conviviam com ele. Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que ele ia reagir dessa forma. Sabia que ele não ia aceitar aquilo. Mas ele precisava conhecer o amor de Jesus dessa forma. Ele precisava deixar que Jesus tocasse ele. Apesar de ele ser impulsivo e impetuoso. E esse era o Pedrão, é um homem de personalidade forte, mas ao mesmo tempo um livro aberto. Você sabe quem é o Pedro. Você sabe que ele vai chegar e ele vai estourar. Você sabe que ele vai dizer se ele gostou, mas ele também vai dizer quando ele gostou. Porque ele é desse jeito. As pessoas o conheciam, Jesus o conhecia, e não é estranho ele reagir assim, rejeitando o amor e a intimidade de Jesus. Aí nós vemos no verso de número 8 que Pedro diz assim: não, nunca vais lavar os meus pés. Ele fala, ele conta, ele diz o sentimento dele: em mim ninguém toca. O Senhor muito menos vai entrar em algo tão íntimo. Mas aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, pela impetuosidade dele, então Jesus não lava só o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, Jesus. Porque Pedro é assim. Pedro revela quem ele é. Pedro não se esconde. Pedro não mascara. Pedro conta quem ele é. E ele permite daí que Jesus lave. E talvez alguém pense, talvez Pedro era um bipolar, muito louco, né? Uma hora está ele lá, não, agora sim, não, sim. Talvez alguns pensem até que ele gostava de causar e chamar atenção. Vou falar, que eu falo mesmo, quero nem saber. Ou talvez ele poderia ser expansivo, um cara que está ali pronto para falar tudo. Não, Pedro era sincero. Pedro tinha um coração enorme. Pedro era um homem que falava dos seus sentimentos, e por isso nós podemos conhecer. E ali nós vemos que tinham 12 homens, e apenas um teve coragem de expressar o que estava no seu coração. Apenas um contou o que estava sentindo naquele momento. Porque para ele,
esse tipo de amor era algo muito além do que ele podia compreender. Era profundo, era íntimo, era um amor que tocava, era um amor que era expressado. Quando Pedro entendeu que se Jesus não tocasse, ele não teria parte com Cristo, ele disse então: Senhor, vai além e me lava por inteiro. O quanto Jesus pode tocar em você hoje? Até onde você está deixando Jesus entrar na tua vida? O quanto Jesus pode mexer em você? Precisamos conhecer o amor de Deus cada vez mais. Quando eu estava pensando nisso, em conhecer o amor de Deus, veio algo no meu coração, até escrevi, eu falei, nossa, coisa profunda. E eu escrevi isso: o amor de Deus por mim nunca vai aumentar nem diminuir. A única coisa que aumenta e diminui é o meu conhecimento sobre o seu amor, de acordo com quanto eu invisto em conhecê-lo. Mas ao mesmo tempo, eu só o conheço quando permito que ele se revele para mim. Nós precisamos deixar que Jesus entre na nossa vida. Nós precisamos deixar que Jesus toque a nossa vida. E muitas vezes Jesus está pronto com uma bacia para lavar os nossos pés. E nós não estamos deixando que ele chegue perto da gente. Não, Jesus. Isso não. Isso eu não posso aceitar. Isso é demais para mim. Eu quero falar sobre mais um ponto que eu acabei pulando na sequência. Eu falei do verso 1, depois eu fui para o verso 4. E eu quero falar que o toque de amor de Jesus não pode ser superficial. Não pode. Quando eu estava no seminário, eu lembro que alguns professores falavam para nós assim: não passe pelo seminário, deixe o seminário passar por você. Isso quer dizer, não fecha teu filtro, abre teu coração, deixa o Senhor ministrar na tua vida. Eu quero usar, fazer uma paráfrase nisso aqui, que o nosso relacionamento com Jesus não deve ser diferente. Não passe por Jesus, não feche teu filtro, deixe que Jesus passe por você. Deixe que Jesus ministre o teu coração. O nosso relacionamento com Jesus não deve ser diferente. Quantas pessoas dessa multidão que seguiu Jesus, que estiveram perto de Jesus, que ouviram Jesus ministrar o Sermão do Monte, pessoas que viram Jesus fazer milagres, mas ao mesmo tempo não deram crédito para o que estava acontecendo. Quantas pessoas que talvez viram Jesus curar o cego, levantar o paralítico. Quantas pessoas que viram ali Lázaro ser curado, mas não deram crédito, porque não deixaram que Jesus entrasse na sua vida. Religiosos, homens de fé, conhecedores da palavra, mas não deixaram que Jesus entrasse na sua vida. Também quantas outras que, porém, não perderam a oportunidade e deixaram Jesus passar por elas. Deixaram que Jesus as tocasse. Esse texto narra um momento muito singular entre Jesus e os seus discípulos, só ele e os 12. Isso é muito marcante. Você imaginar Jesus trabalhando isso, um momento onde Jesus revela todo o seu amor, intimidade e toque no coração desses homens. Porém, teve um que, apesar de ser tocado, um que não se manifestou, que permitiu que Jesus se ajoelhasse na sua frente, que lavasse os seus pés, não deixou que Jesus passasse por ele. Esse homem foi Judas. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus lavou o pé de todos os discípulos. Mas Judas não deixou que Jesus entrasse no lugar íntimo. Apesar de essa expressão de lavar o pé ser uma atitude de intimidade, Jesus tocando o pé dele, ele se fechou e não permitiu que o amor de Deus entrasse no seu coração. Diz o texto que o diabo já tinha colocado no coração dele que ele ia trair Jesus. Mas eu fico pensando que se Judas tivesse permitido que o amor de Deus tivesse entrado no coração dele, depois do que ele fez, se ele se arrependesse de coração, é possível que ele tivesse sido salvo. Mas ele não permitiu que Jesus entrasse na vida dele. Ele não permitiu que Jesus se envolvesse com a vida dele. Para ele o toque foi superficial.
Irmãos, infelizmente, tem muita gente andando atrás de Jesus, das bênçãos de Jesus. Fala assim: Senhor, me dá a tua bênção, mas eu não quero que você me toque. Me dá a tua bênção, mas eu não quero ser íntimo do Senhor. E aí eu tenho caminhado e tenho percebido muitas vezes pessoas que estão sofrendo, angustiadas, porque elas caminham, elas vão um trecho andando com Jesus, de repente elas travam. E elas voltam para trás como se tivesse algo preso na sua alma que não permitisse que elas seguissem para frente. Samuel, coloca para nós aquela imagem que eu pedi, apaga a luz, por favor, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Irmãos, esse é um movimento de pessoas que se prendem com ganchos na pele, se penduram. Essa foto é horrível, tem piores. Mas infelizmente, quando você não permite que Jesus toque na tua intimidade, a tua vida fica dessa forma. Você não consegue seguir. Você não consegue ir para frente. Você vai até um certo ponto e você vê que você está preso. As coisas não acontecem. Porque Jesus não entrou na tua intimidade. Porque você não deixou Jesus lavar os teus pés. Porque você não deixou que Jesus tratasse o que precisava ser tratado na tua vida. Eu não estou falando de uma pessoa que está 100% aqui tratada, porque eu sei que Jesus tem me tratado. Mas quando eu contei para vocês que eu só comecei a ser discipulado depois que eu terminei o seminário, meus irmãos, aquilo foi uma coisa assim: Deus, eu nunca tinha vivido essa experiência. De ter alguém que investisse na minha vida. De ter alguém que desse a vida dela por mim. De ter alguém que caminhasse comigo, que acreditasse em mim, que orasse por mim, que eu pudesse compartilhar, que me segurasse pelo braço nos momentos difíceis, para que eu não ficasse assim o resto da minha vida, preso, amarrado, sem poder ir para frente. Eu quero contar uma história. Eu não pedi nenhuma música para você, André, mas se você puder, irmão, pode fazer esse favor para nós? Uma canção, algo que fale de intimidade, irmão, que venha no teu coração. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nisso que a gente falou nessa noite. Pensando um pouquinho do quanto você é íntimo de Jesus. O quanto Jesus pode entrar na tua vida. Até onde Ele pode tocar o teu coração. Eu lembro que depois disso eu comecei a aprender a discipular, a andar com pessoas. Irmãos, não é fácil. Dá trabalho. Muito trabalho. Quem discipula sabe. Eu lembro que eu discipulava o irmão e tratava, e não sei o quê, ia na caminhada, e a gente batalhava e tudo mais. Eu ensinava ele. Irmão, você entendeu? Entendi. Vamos praticar? Mas eu não concordo com isso. Assim que eu falei: Jesus amado. E aí falava: irmãos, tem que perdoar, libera perdão para o teu pai, libera perdão para tua mãe, não fica com isso no teu coração, deixa Jesus entrar na tua intimidade. E esse irmão: tá bom, pastor. Passava 2 dias: pastor, estou odiando todo mundo, não consigo perdoar ninguém. E voltava, regredia tudo para trás. Onde eu falei: Senhor Jesus, eu não aguento mais, tá difícil caminhar com ele, com esse irmão. E aí, um dia, eu estava assim, o Espírito Santo, né, daquele jeito carinhoso, delicado. Eu falei assim: Jorge, de quanto tempo eu levei para poder entrar na tua intimidade? Ai, Jesus, precisava lembrar disso. Precisava. A minha vida era assim, presa. Eu não conseguia prosseguir. Uma outra vez, começou uma moça a frequentar a igreja lá em Paranaguá. E ela começou a contar a triste tragédia da vida dela. Na área sentimental. Tinha sido casada. E casou com um rapaz. Descobriu que ele era usuário de droga. O cara morreu. Ela teve um filho com ele. Começou um novo relacionamento. Não sabia. E o cara era usuário de droga. E o cara depois saiu da vida dela. E ela entrou num 3º relacionamento. E o cara era usuário de droga. E ela só arrumava os caras iguaizinhos. E um dia eu falei para ela: minha querida, você consegue perceber que o diabo tem cirandado a tua vida? Que ele te pega no momento, coloca uma pessoa que você acha que é o amor da tua vida e te enfia num buraco sem fundo. E daqui a pouco, quando você está lá, jogada no lixo, nas traças,
essa pessoa sai da tua vida, aí você volta para a normalidade, mas daí surge uma pessoa igualzinha e te destrói de novo. Eu falei, pastor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você entende que Deus está te revelando algo que você precisa mudar na tua vida, e a gente começou a entrar em questões mais íntimas da vida dela e falarmos sobre aquela situação, mas ela encontrou um outro rapaz. O rapaz era usuário de droga e ela foi viver com esse cara. Pessoas que não deixam que Jesus entre na sua intimidade. Jesus está batendo na porta do teu coração todo dia. Ele não quer só que você venha aqui, e que você cante, que você louve, e que você tenha um momento de emoção, um arrepio. Não, Ele quer ser íntimo teu. Ele quer lavar os teus pés. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Um convite para você deixar que Jesus ministre a tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Mas eu vou fazer um convite para você e eu vou falar para você. Não deixa a emoção, não. Não responda pela emoção, responda pela razão. Deixa Jesus entrar na sua vida e começar a lavar os teus pés. Deixa Ele ser íntimo seu. Deixa Ele se revelar para você. Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu que essa palavra é para você, como eu entendi que foi para mim. Se tem alguém aqui nessa noite que olhou para essa cena aqui chocante e falou assim, caramba, minha vida tem sido assim, eu estou preso, estou amarrado, não consigo seguir. Eu quero orar por você. Eu não queria que você deixasse para amanhã. Somente Jesus pode mudar a tua história. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Mas Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai te pegar pelo colarinho. Ele não vai te obrigar a fazer nada, porque Ele te ama. E Ele te deixa decidir nesse momento que forma que você vai querer andar. Eu quero andar livre desses ganchos e dessas coisas que me prendem e não me deixam prosseguir. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Senhor, trata a minha vida. Senhor, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser tratado. Se tem alguém aqui nessa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia. Não deixe para amanhã. Pare de ficar vivendo a superficialidade. Pare de ficar vivendo apenas por um momento, por uma emoção. Deixa Jesus tratar o que precisa ser tratado. Essa moça que eu falei para vocês, depois eu não encontrei mais. Só que ela optou em ficar com aquela situação, com aquela frustração, com aquela angústia, com aquela tristeza. Ela optou em ficar presa no seu passado e nos seus problemas. Eu quero te convidar a você largar o seu passado a partir de hoje, em nome de Jesus. E você deixar que Jesus ministre na sua vida. Tem mais alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Aleluia. Tem mais alguém que quer deixar que Jesus lave os seus pés nessa noite? Você que levantou a sua mão, eu quero pedir para você pôr a sua mão no seu coração nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para o Senhor Jesus começar nesse dia, nessa noite, a tocar os teus pés, a tocar na intimidade, a te lavar, a te purificar. Pai Santo e amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Tem aqui homens e mulheres, Senhor Jesus, que precisam, Senhor Jesus, deixar, Senhor Jesus, ser ministrados por Ti, Pai. Homens e mulheres, Senhor Jesus, que eu acredito que não por mal, mas não tem conseguido deixar o Senhor tocar na intimidade deles, ó Pai. Talvez até queiram, Pai, mas estão com medo ainda nessa noite, Senhor Jesus, de deixar que o Senhor toque nas suas vidas, trate as feridas, lave dos pecados, ó Pai, que o Senhor os purifique. Mas, Senhor, nessa noite, o Teu Santo Espírito que está aqui nessa noite, fala os corações, e eu creio que o Senhor está ministrando em cada vida aqui, Senhor.
que o Senhor está falando ao coração de cada irmão e cada irmã. E nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor, porque nós queremos ser libertos das amarras, dos ganchos, daquilo que nos prendem, Senhor Jesus. E não permita que a gente cresça, não permita que a gente vá para frente, faz com que a nossa vida fique enroscada na área sentimental, na área financeira, na área profissional, Senhor Jesus, conosco mesmo. Senhor, nos liberta, Pai. Senhor, nós vimos Pedro ali, um homem autêntico, que abriu o coração, que não entendeu no primeiro momento, mas na sequência compreendeu e disse: Senhor, me lava por inteiro. Senhor, nós precisamos ser lavados por Ti, nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser sarados, ó Pai. Não dá mais para viver assim, ó Pai. Não dá mais para ficarmos presos, não dá para ficar mais enrolado, Pai amado. Senhor, nós não nascemos para ter uma vida mais ou menos, mediana, medíocre, Pai, mas nós viemos para ter uma vida, como a Tua palavra nos diz, para sermos em Ti mais do que vencedores, ó Pai. Isso só é possível quando o Senhor toca as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, e por isso nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, continue em espírito de oração, porque o Senhor me fala algo mais aqui nessa noite. Que tem pessoas aqui nessa noite que precisam entregar a sua vida para Jesus. Pessoas que precisam confessar diante da terra e diante do céu que Jesus é o Senhor da sua vida. O Espírito Santo hoje te constrange, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, para que você tome uma decisão por Jesus. Que você declare que Jesus é o Senhor da tua vida. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Eu quero orar por você ainda aqui. Tem alguém aqui nessa noite? Se tem alguém, eu quero orar por você, porque o Espírito Santo está me constrangendo. Ou alguém que precisa consertar a sua vida porque está afastado do Senhor. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? O Espírito Santo fala comigo nessa noite. E eu não quero te assustar, mas eu quero dizer que talvez seja a última chance que Jesus está te dando. Nós não sabemos se Jesus voltará até antes desse culto acabar. A minha expectativa é que Ele volte. E eu quero que você esteja lá no céu comigo. E por isso nessa noite eu quero insistir com você que não entregou a sua vida para Jesus, para que você entregue a sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Eu quero orar pela vida do irmão que levantou a sua mão ali. E você aí mesmo assentado, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, do Teu servo, que diz que entende que precisa consertar algo, Senhor, diante de Ti. Deus, o Senhor é o Deus que renova a aliança conosco todos os dias. Nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. E nós oramos pela vida do Teu servo. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai amado. E Deus, que Ele possa, Senhor, consertar a sua vida, o seu relacionamento contigo, e voltar a ter uma intimidade pessoal contigo, como Ele já teve um dia, onde o Senhor pode tocar, Senhor Jesus, onde o Senhor pode demonstrar todo o seu amor, toda a sua graça, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, por essa noite preciosa na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos entronizar o nome do Senhor aqui neste lugar. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Deixa fluir do seu coração palavras de engrandecimento ao Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado